recording is on. E é isso aí, nós estamos iniciando mais um AgoraCast, qual é o seu ponto de vista, com um tema muito interessante hoje. Nós vamos falar sobre ética do cristianismo. Estávamos adiando um pouco para falar um pouco sobre esse tema, que para alguns parece tão polêmico, é tão englobante, é tão imenso, né, em sua pauta e seus desdobramentos. Mas chegou o dia, vamos falar um pouquinho sobre ética do cristianismo. Meu nome é Jonathan Freitas, espero que sejam ótimas horas de situação, que estejam nos ouvindo e vendo, porque vai para o YouTube esse vídeo, e nós estamos com esses convidados aí, essa galera incrível. Obrigado, Mariano Soutis, novamente, por ter aceitado o convite, por gravar com a gente, falar sobre esse tema interessante. Quer falar alguma coisa? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, né? Então, a gente vai participar mais uma vez num podcast, dessa vez sobre a ética, né, cristã, né, história do cristianismo também e outros assuntos relacionados, Idade Média, né, começo do cristianismo, antiguidade, vai embora. Eu vou falar um pouquinho, eu sou Mariano Soutis, né, sou escritor, né, tenho alguns livros, aí, ó, tem um livro sobre ética, né, axiologia, tem livros sobre Bíblia, né, tenho vários livros aqui, Bíblia, né, e tradição oral, tem outros livros online ali para vocês baixarem, conferirem. No meu site lá, né, marianosoutis.prosaverso.net, lá tem alguns para baixar gratuitamente. Sobre a ética é interessante, eu sou ainda advogado, tenho alguns cursos de teologia, até coloquei aqui os certificados, né? Sempre estou estudando, tenho uns 6 sobre Bíblia, então essa situação bíblica me interessa muito, né? Tanto cultura cristã como cultura judaico-cristã, né? Cultura mais contemporânea, antiga, tanto faz. E a ética sempre foi do meu interesse. Eu escrevi um outro livro chamado Contra a Reforma Ético-Filosófica, junto com o meu amigo Clérison Israel Midikovsky. Então nós temos alguns trabalhos aí sobre ética já de algum tempo, já apresentei programa de rádio, né? Filosofia e Liberdade. Quem quiser olhar no meu site lá, tá alguns links, alguns áudios desse programa de rádio. Aqui no YouTube deve ter também. Então, assim, sobre ética, talvez eu comece já, não sei se deixar os amigos se apresentarem e eu continuo depois, então. Obrigado, Mariano. Nós estamos com ele também aí, Pedro Fontinelli, professor mestre em filosofia. Pedro, por favor. Em nome de Patre, et Filii, et Spiritus Sancti. Você vê que o Mariano já estava tão ungido com a graça divina que ele já ia começar direto. Tamanho era o fogo do Espírito que preenchia esta alma abençoada. Então, eu sou o Pedro Fontinelli, mais uma vez é um prazer estar com vocês nesta noite feliz, neste santo lugar que nós marcamos um encontro com Deus e com a audiência do AgoraCast. E vamos falar sobre ética cristã, e certamente vai ser um programa abençoado, com certeza. É isso aí. Obrigado, Pedro. E nós estamos com ele, Jorge Luiz, aí nosso amigo engenheiro civil, estudante de economia e também entusiasta de teologia. Aí, Jorge, por favor. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Mariano. Boa noite, Pedro. Boa noite, espectadores. Tua câmera está ligada, Jorge? Cortou. Jorge? Oi. Está me ouvindo? Estamos ouvindo agora. Pronto, vamos lá. Recapitulando. Boa noite, Mariano. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvinte do AgoraCast. Eu, ao contrário do Pedro, Mariano, Jorge, só um minuto. Tá cortando o teu áudio. Acho melhor tu voltar para o outro microfone. E a tua câmera também não estamos mais te vendo. Peraí. Nos dê a graça de ver seus lindos olhos azuis. O Pedro só quando a gente faz live no Instagram. Esse Pedro é complicado, viu, cara? Vocês me ouvem agora? Muito bem. Melhorou muito. Mas eu não sei se é conexão, se é o microfone aqui. Eu vou o microfone da câmera mesmo.
Né? Onde é que eu parei mesmo? Nem lembro onde que eu parei. Ah, sim, na entrada, na introdução. Eu desejei boa noite, Pedro, boa noite, Mariano, boa noite, Jonathan, boa noite aos ouvintes. Ao contrário do Pedro e do Mariano, eu não sou um, um, um acadêmico, um escritor e tal. Eu sou um curioso, né? Eu venho de família evangélica e a educação cristã, a educação, principalmente no que toca ao protestantismo, né? A gente fala sobre isso mais à frente, é uma coisa muito presente. Então, eu sou muito curioso com relação a isso, né? Não necessariamente eu concordo, mas eu procuro mesmo assim consumir. Mas é isso, é um prazer. Eu acho que vai ser um papo legal. Microfone. Beleza, valeu, Jorge. É isso aí. Vamos então entrar na nossa pauta de hoje. Vamos deixar os recadinhos do áudio, né? Tem uns recadinhos e tal, pá, e tal. Mas vamos aqui entrar no bloco 1 agora, sobre ética do cristianismo. Vamos começar então sobre conceitos fundamentais, sobre moral e ética, já que a gente vai tratar sobre isso. E aí depois a gente entra sobre o cristianismo, sobre origem do cristianismo e princípios basilares, que a gente vai entrar um pouco na história, né, do cristianismo. Alguém gostaria de começar falando? Mariano, gostaria de falar um pouco sobre moral e ética, para a gente começar com essa definição, sobre o que a gente vai tratar. Lembrando, nós somos um grupo de 4 pessoas, nós estamos esperando o Pedro Aníbal, somos de tendências ou de posições religiosas diferentes, não é um espaço de proselitismo, é um espaço de tentarmos debater ideias, conversar sobre e tratar sobre, principalmente, ética, filosofia, religião, história e tudo isso junto, tá? Então, Mariano, por favor, moral e ética, poderia falar um pouco? Beleza, então. A ética e a moral, até tem um livrinho aqui, ó, Axiologia, que é o nome da ciência que estuda, né, a moral e a ética. Ética tem a ver com a palavra ethos, né, em grego, e tem a ver com costumes, hábitos, né? Então, os costumes da vida correta, né, a vida certa. Então, esse correto aí seria o ético, seria... E ética, na verdade, é a ciência, é o estudo da moral, né? A moral a gente já sabe o que é, aquelas regras da vida mais correta, vida natural, vida social, né, que você respeita o outro, né? Então, várias éticas vão ter regras, né? Algumas mais religiosas, outras mais sociais, outras naturais, outras utilitaristas, existencialistas, tem várias filosofias tratando a ética. Mas desde a Grécia Antiga, lá já tinha Aristóteles, né, com obras dele com Ética, Nicômaco, tinha ética já também e Sócrates. Então a base ética filosófica, essa teoria da ética, ela é muito ampla no começo, né? Então muitos filósofos, historiadores, depois teólogos na Idade Média vão falar dessa ética. A ética cristã vai surgir, claro, com o cristianismo, né? E a ética cristã, a principal fonte, claro, é as Sagradas Escrituras, né? A gente vai para a Bíblia, não tem jeito. Mas tem também a filosofia, principalmente medieval, né? Que depois o nosso amigo vai falar ali, o Pedro, a patrística escolástica, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, os grandes expoentes desses dois pensamentos, né? Mas a ética cristã, principalmente a Bíblia, né? Se vocês abrirem ali em Romanos 2,15, né? Ou Romanos 8,2, vai falar, por exemplo, uma ética que, né, ela triunfa sobre o pecado, né? A situação judaico-cristã, ela vai combater o pecado e vai ser baseada em quê? Em Deus. Então, o que Deus nos diz que é o correto é a ética cristã. Né, as Sagradas Escrituras vão dizer os mandamentos, né, principalmente os 10 mandamentos, ou 613, se pegar o judaísmo, né? Então esses mandamentos vão dar o nosso padrão ético, padrão moral. Aí tem vários comportamentos e várias brigas cristãs, até hoje acontecem, né? Contra o aborto, contra a eutanásia. Então essas brigas, elas são sociais, são muito atuais, apesar da ética cristã ser muito antiga, né? O cristianismo com toda a história dele, mas até hoje isso é muito presente na nossa sociedade, na nossa vida, né? Então a ética cristã está muito viva. Para falar em outras escolas, antes de falar da cristã, nós podemos falar de ética, por exemplo, hedonista, utilitarista, existencialista, que são 3 escolas filosóficas, né? Hedonista ligado ao prazer, à felicidade. É bom o que me traz prazer. A gente vê que é complicado, né, pessoal? Às vezes o prazer pode ser
sádico, às vezes pode ser um prazer egoísta, né? Então nem sempre essas outras escolas filosóficas vão dar respostas éticas. Utilitarista, o melhor para o maior número de pessoas, né? A felicidade, o prazer para o maior número de pessoas, igualmente uma ética que não vai dar muita garantia social, a pessoa pode achar que a maioria faz e aí está melhor por causa que a maioria faz. E não é o correto, muitas vezes. O correto da ética cristã estaria aqui, né? Nas Sagradas Escrituras, nos mandamentos, né? No que ensinou nosso Senhor Jesus, né? Então, o cristianismo baseado no que Jesus nos ensinou, né? Que os evangelistas passam, Paulo passa, né, João, e vai embora. Então a gente tem toda essa base dentro de uma literatura, dentro de uma tradição cristã muito longa, né, não só o que está escrito, mas também a tradição cristã, que vem das igrejas, vem das patrísticas, que é a história, também vem dos padres da igreja, vem toda uma filosofia cristã, tentando provar a existência de Deus, mas ao mesmo tempo vendo que existe uma ética nisso tudo, existe o que Deus nos deu como certo e como errado, né? Então, assim, vai além da filosofia, vai além dessas escolas, claro. E tem outra escola chamada naturalista, que é a escola do natural, da teoria da evolução, da questão do que é natural é melhor para nós, né? Também é meio duvidoso, assim, você falar o que é natural, né? Ética cristã também está em Provérbios 14, 12, né? Então tem várias regras na própria Bíblia, né? A gente pode pegar várias situações ali mostrando como essa ética cristã começa, né? Dos mandamentos, seja da questão do que é correto, né? Pegar ali, por exemplo, Eclesiastes, né, 12, 13. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça a seus mandamentos. Né? Então, os mandamentos são a base. Né? Não matar, não roubarás, né? Creia em Deus sobre todas as coisas, aquela coisa, os 10 mandamentos, que está ali tanto em Deuteronômio como Levítico, né? E a gente vê isso como base da nossa cultura ética. Né? Todo mundo sabe o que é certo e errado, muitas vezes com base na religião, com base na educação dos pais também, né? Com base na tradição da família, na tradição da sua igreja ou da sua comunidade. O correto e o incorreto, muitas vezes, eles acabam conversando, né? Então, assim, dos filósofos, depois o amigo vai falar ali, escolástica, patrística, claro, vai aprofundar mais ali em Santo Agostinho, Tomás de Aquino, mas a base é muita filosofia grega, principalmente Santo Agostinho em cima de Platão, né? E Tomás de Aquino em cima de Aristóteles. Aristóteles tem uma ética que seria equilíbrio, o meio termo, né? Nem um extremo, nem o outro. E é verdade, a gente tem essa regra de ouro convivendo com as pessoas em liberdade. Então a gente respeita a liberdade do outro, ou ama o próximo, como Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo. Né? Então essa ética é uma regra de ouro. Então vários sábios, não só Jesus, como Buda, como outros sábios, né, Krishna, outras religiões também tinham essa regra de ouro. Lao Tse também, né, na China. Né? Então a gente vê que essa ética cristã ela conversa, só que ela vai além da ética judaica, porque a judaica tem os mandamentos, de Cristo vai além, né? Em algumas regras, por exemplo, que nem adultério, ele fala, não, nem cobiçar a mulher em pensamento. Né? Então vai muito além, por exemplo, só da adultério, né? Outras regras, da outra face, ó que sabedoria que tem nessa ética cristã. Então tem uma sabedoria filosófica muito grande atrás disso, né? Outra influência, pessoal, da ética cristã foi nos estoicos, né, a questão da ataraxia, a questão da indiferença para o mundo, indiferença para essas questões, por exemplo, dinheiro, velhice, envelhecimento, beleza, né? Tudo isso não importa muito. Para o cristão vai importar a salvação da alma. Né? Então é muito diferente, às vezes, da pessoa falar, não, eu vou me comportar corretamente e eu faço o que eu quero. Né? Eu sou o correto, eu sou o bom, né? A bondade. Na filosofia sempre tem, o problema dos gregos é isso, ainda tem beleza, então tem bondade, né? Tem a questão da beleza junto. E na cristã já não é muito focado na questão da beleza. Né? Então é uma ética um pouquinho mais religiosa, um pouquinho mais espiritual. Né? Então, assim, vai um pouco além daquilo que as pessoas conhecem como correto, né? Geralmente é o honesto, o justo, né? O cristão não, o cristão ele vai para um nível de santidade. Até Emmanuel Levinas, né, que é outro filósofo judeu, ele falava assim, não, a cultura cristã é diferente da grega ou a judaica, ela vai para a santidade. Então, nossa ética não é só ser bom, nossa ética é ser santo. Então, vai um pouco além, assim, esse negócio de dar outra face. Essa regra além que Jesus ensinava vai muito aprofundado na sabedoria. Né, se dar a outra face, perdoar 70 vezes 7. Imagine a gente perdoar, que é uma linguagem para sempre perdoar, né? Então a gente vai perdoar os irmãos pelos seus erros e tudo. Então essa ética é muito profunda, a ética cristã. Né? Em vários ensinamentos de Jesus aí ao longo dos evangelhos, a gente percebe no Antigo Testamento também, Provérbios, né, ali 14, 12, né? Tem várias lições sobre esse caminho, né, que o homem deve seguir. Caminho correto, caminho justo, caminho certo.
né? Por isso que daí a ética cristã é tão contra assim, a eutanásia, contra às vezes a questão do aborto, porque esse mais correto ele vai além, né? Então é mais do que uma situação de só respeitar o outro, é respeitar a vida, respeitar a Deus, né? Então os mandamentos falam muito disso, né? Então ao longo das escrituras, né? Se for para citar, fica um pouco longo, mas depois a gente volta, tá bom? Então nesse sentido, essa ética, pelo menos a princípio apresentada por Jesus, ela vinha modificando a forma da compreensão judaica de cumprimento de mandamentos, cumprimento de leis escritas, né? E agora passou para princípios. Isso, aprofundou. Na verdade, a tradição cabalística, algumas tradições dentro do judaísmo já faziam isso, mais filosóficas, por quê? Porque é uma influência meio que platônica nisso, né? Isso. Depois, por isso que Agostinho de aproveitar neoplatonismo, o próprio Tomás aproveitar Aristóteles, porque eles já sabiam disso, eles não iam fazer uma coisa que não estaria dentro da cultura, da tradição da igreja cristã, né? Então eles aproveitam essa sabedoria maior daquela ética que já tinha, assim, uma base na humanidade, só que assim, é que nem aquele Nicodemos, né? Como é que eles perguntam para Jesus o que eu faço, eu cumpro os mandamentos, já estou cumprindo, Senhor, né? E ele fala, não, vai além, dá tudo aos pobres. Ó, uma ética já socialista, um socialismo cristão, ó, pega as suas propriedades e dê tudo aos pobres. Isso, né? Então, já vai ser um ponto que eu quero trabalhar depois no segundo bloco, vai ser sobre essa aderência, essa identidade da ética cristã com a política, né? Com o sociopolítica. Sempre teve, pessoal, porque assim, ele fala de César, Jesus fala, dá a César que é de César e a Deus que é de Deus. Isso é política, né? Mas tinha o César na época, tinha que respeitar, pagar os impostos, por exemplo. Os primeiros apóstolos eram os cobradores de impostos, né? Mas era inimigo, o povo judeu não gostava, né? Mas tem política sim, fariseus estavam relacionados com a política também, né? Saduceus, então a gente vê assim essa cultura dos, vamos dizer, o cristianismo no começo, que era um cristianismo judaico, messiânico, né? Depois que com Paulo dá uma transformada, começa a ficar mais grego, mais helênico, né? Mas a gente vê assim o cristianismo primitivo muito judaico. Jesus era judeu, né, pessoal? Então essas leis eram conhecidas por Jesus, né? Quando ele discutiu lá com 12 anos, para mim ele discutiu o Talmud, discutiu toda a tradição judaica, não é só o que está na Bíblia. É toda uma tradição que ele cita, tanto é que Jesus não fala só da Bíblia, ele fala de outros ensinamentos que para o judeu não é estranho, porque já está na tradição dos escritos, dos comentários da Torá, Midrash, Mishnah, né? Vários comentários aqui dá uma biblioteca inteira, se a gente começar a ler. Então a ética tem tudo em volta disso tudo, ó, de muita reflexão já judaica, já ali dos cabalistas, desses místicos judaicos. Jesus trazia toda essa cultura, também um pouco de gnose, né? Essas escolas que estavam da época ali influenciando. Tudo misturou, né? Então Jesus, ele parece que pegou essa sabedoria e nos transmitiu, os apóstolos transmitiram, a tradição cristã nos transmitiu, então uma ética muito profunda, né, tanto filosófica como com essas influências, tanto Plotino, Próculo, né, que são os neoplatonistas, influência também de Sêneca, né, o Sêneca é muito importante, que valoriza a pessoa, valoriza o envelhecimento, valoriza a amizade, essas coisas vêm todos juntos, e essa questão social também, a dar tudo aos pobres, vamos fazer uma comunidade cristã, todo mundo compartilha os bens, as propriedades, ó, então isso é muito difícil fazer. Mas o começo da igreja foi assim, né? Uma igreja muito solidária, muito amor ao próximo, né? Então, se a gente chegar nesse amor ao próximo, pessoal, a gente já está com toda a ética, que é o resumo dos 613 mandamentos. Né? Isso eu citando judeus, né? Não preciso nem citar Jesus. Jesus já tinha essa noção, repetiu essa ideia, né? Então, essa ideia é bem central. Então, o amor ao próximo é muito profundo, né? O amor ao próximo, o amor a Deus. Seria, a gente está falando de seria uma igreja seria o que chama-se de comunitarismo, que é o que o pessoal não consegue discernir de comunismo. Né? O que eles praticavam ali era era um comunitarismo. Não tem o que... A gente está falando dos primórdios, tá, gente? Não estou falando depois da igreja, quando ela vira órgão de Estado. Não, estou falando no primórdio mesmo, é uma espécie de comunitarismo, seria isso? Espiritual é a finalidade, se é Deus, né? O comunismo é materialista, então não tem nada a ver com materialismo. Porque os cristãos tinham... Acho que nem combina com esse clã. Até mesmo que eu vejo vários teóricos marxistas mais modernos. Tem uma menina que tem uma mulher, né? Que tem um canal no YouTube muito grande, que ela falou que não tem sentido nenhum, gente. Comunismo cristão. Gente, não existe. Que é isso? Não existe isso. Eles próprios afirmam. Apesar que a base desses socialismos aí é muito em Thomas More, né? Thomas More, que foi santificado pela igreja, tem aquele livro chamado Utopia, né? Que na verdade ele imitou Platão, ele deu uma adaptada em Platão.
E também a Ordem de São Bento, né? A Ordem de São Bento já era comunitária, um pouco socialista, assim, né? No sentido de... Mas o que ela quer dizer é no sentido, assim, um cristão marxista-leninista. Assim. Não, e não tem. Entendeu quando é materialista, né? Não, nada a ver. Ô, Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Historicamente, quem foi Jesus Cristo? Cara, historicamente isso cabe da debate, viu? Tem um debate. Porque a fonte que você tem, uma fonte que você tem mais assim, evidente de ação de Jesus Cristo como um personagem, né, histórico, religioso, é a Bíblia. Você vai ter outros livros que são considerados oficiosos ou não. Tem um historiador chamado Flávio Joséfo, um historiador que escreve muita coisa sobre ele, mas assim, a fonte mais aceita como uma fonte primária, vamos colocar assim, em termos, seria a Bíblia. O problema é que o personagem histórico Jesus, ele vai sofrendo diversas, como é que eu vou dizer, repaginações. Adaptações. Porque você tem que considerar que ele é um personagem importante para 3 religiões, né? O catolicismo, o protestantismo e o islamismo. Embora entre o islamismo e o catolicismo e o protestantismo haja uma diferença, né? Uma visão, eu não vou entrar em pormenores aqui, mas o Jesus que é visto pelo muçulmano não é o mesmo Jesus que é visto pelo protestante e pelo católico, né? E mesmo entre o católico e o protestante há uma divergência, por exemplo, né, com relação à mãe de Jesus, né, com relação a Maria, né, que é considerada mãe de Deus e intermediadora pelo católico. Já o protestante acha que o intermediador é só Jesus Cristo, e usar Maria como intercessora, como intermediadora, é até um pecado, mas isso já é uma outra questão. O que eu quero dizer o personagem Jesus, né, ele é um personagem importante, repito, para as 3 maiores religiões do mundo, né, seria, se colocar, juntar protestante, católico e muçulmano, a gente está falando claramente de 4/5 da população mundial, quase. E o teu áudio cortou, Jorge. Acho que foi a tua conexão. Deixa eu só comentar, então, umas situações aí. Jorge, só um minuto. Tua conexão cortou, Jorge. Tá me ouvindo? Vai lá, Mariano. Manda. Então, só comentando, muito legal o que ele falou. Existem várias versões teológicas, algumas mais polêmicas, por exemplo, que nem alguns alemães ali, né? Colocam o Jesus histórico, colocam o Jesus mitológico, então divide esse Jesus. É o Jesus judeu, messiânico, esse mais histórico, e esse mais mito, um pouco mais espiritual, com os milagres, com toda aquela vida, né? Mais sensacional, assim. Claro que os dois podem ser corretos, são visões teológicas, mas é interessante essa divisão. O Jesus era mais próximo dos judeus mesmo, era judeu, né? E provavelmente ele foi um pouco mudado até por causa das culturas, que tinha que se pregar para outros povos, né? O Paulo, o próprio Marcos, né? Pregam para gregos, pregam para não-judeus. Por isso que tem muita coisa falando nas escrituras, não é obrigatório ter circuncisão, que seria uma regra judaica, não é obrigatório, né, guardar o Shabat, o sábado, a lei, não precisa guardar a Torá. Os primeiros cristãos não guardavam tudo isso, começaram a guardar o domingo, né, as datas ali de descanso, então começou a mudar um pouco, né, então esse cristianismo no começo era mais judeu, né, com Shabat, com circuncisão e tudo, depois foi se transformando até por questão de necessidade dos crentes, né, os cristãos no começo, eles não eram mais judeus, né, tinha grego, tinha de outros povos ali, né, as igrejas fora, né, as igrejas do Apocalipse, então se ampliou para o mundo, né? O ir e pregar e o evangelho acabou indo para o mundo mesmo. Então, isso não era só judeu. Então, era difícil você manter regras de costumes judaicos, por exemplo, alimento kosher, né? Que é um alimento sagrado ali, não comer carne de porco, aquelas regras lá que tem em Levítico, é muito difícil para um não judeu cumprir. É muito mandamento, é muita regra. Né? Quem conhece judeu sabe, é regra para tudo. O judeu não faz uma coisa sem regra. E para o cristão, não. O cristão ficou mais nessa questão do amor ao próximo, ficou mais na comunidade, ficou na questão de curar os enfermos, expulsar demônios, aquela coisa de regra cristã, hoje, né, a questão da ressurreição, também os primeiros apóstolos chegaram a presenciar esses milagres, e o cristianismo acabou vingando numa questão. Mas ele falou do Islã está no Alcorão. No Alcorão fala de Jesus como um profeta, né? Só profeta, ele fala de Maria também,
É uma diferença mesmo bem grande, só para complementar ali esse detalhezinho do Jesus islâmico. Massa. Deixa eu só- Jorge, tua deixa eu conexão só- caiu, voltou agora. Hoje Conclui está a tua difícil, ideia. choveu aqui, mas aqui tá bom. Vamos lá. Onde foi que eu parei para eu não repetir a ideia? Acho que você parou sobre a visão de Cristo em 3 religiões. Aí falou Isso, das 3 religiões. população Pronto. mundial cristã, 4/5 da população. Cerca de 4/5 se você juntar muçulmanos e católicos e protestantes, falando de 4/5. Então, é um personagem que é muito importante. A minha conexão voltou quando eu peguei o final da fala do Mariano, né? E eu acho que ele já abordou exatamente o que eu ia falar. Uma parte do que eu ia falar que é sobre um Jesus que é um personagem. A gente pode separar Jesus em 2 partes, né? Até um conflito que ele tem, que é entre o Jesus humano e o Jesus, o filho do homem, né? Que é um conflito que vai acompanhá-lo até a morte, né? Isso é um conflito que ele vai ter em várias passagens, a gente vê isso com alguma frequência, né? Inclusive, o próprio diabo, quando vai tentá-lo... Tu só sinaliza assim, onde é? Não, isso é o Jesus segundo a teologia cristã e tal. Cristã protestante católica. Pronto. Então, quando o diabo vai tentá-lo no deserto, ele tenta exatamente jogar nisso, fazê-lo se sentir. Ele tenta atacar mais o lado humano do que o lado. Jogando com vaidade, jogando com avareza, pecados que, sendo filho do homem, ele seria mais imune a isso, né? Então, essa dualidade, esse conflito vai acompanhá-lo durante os 30, não vou dizer os 33 anos, mas grande parte da vida adulta ele vai ser acompanhado por esse conflito, né? Mas o mais interessante não é isso. O interessante é, depois da morte de Jesus, a gente vai ver um fenômeno que é a tentativa da apropriação, porque o cristianismo ele nunca foi uma religião, no começo, não foi uma religião das elites, né? Ele sempre foi uma religião que foi crescendo devagarzinho, de baixo para cima. O Império Romano vai ter problema com isso, inclusive com a revolta de escravos, baseado na pregação, né, que tinha uma cosmovisão cristã ali, claramente forte. Então, rebeliões militares, que houve perseguição de Diocleciano, século III. Aí, os discípulos todos eles foram imperadores romanos, viu? Isso, os imperadores, os discípulos foram todos assassinados. O apóstolo Paulo, né, embora teologicamente alguém tenha um problema em aceitá-lo como apóstolo, já que ele não foi um discípulo de Jesus mesmo, mas vamos aceitar a alcunha. O apóstolo Paulo foi assassinado também. E olha que ele escapou várias vezes de ser morto. Então, era uma certeza, se você é cristão no início, né, na igreja primitiva, era quase que uma sentença de morte. E eu falando de morte feia, né, não é, a gente está falando de crucificação, decapitação, ter seu corpo arrastado pelas ruas. Então, assim, isso só vai ser, entre aspas, resolvido quando a religião vira, a religião deixa de ser um caso de polícia e vira uma religião oficial do Império, né? Quando o Constantino vai fazer isso, mas bem mais lá na frente. E isso aí, na verdade, vai ser a raiz de um outro problema que a gente vai abordar lá na frente, que vai ser a Reforma Protestante. Quando o Estado, a igreja vira um ente estatal, às vezes se confunde, Estado, o que é espiritual, o que é secular, então, se confunde tudo. E no século XIX para cá, o que a gente tem visto é uma nova leitura de Jesus, né? O Jesus deixa de ser espiritual e fica se fazendo uma leitura, tentando fazer um paralelo com a leitura que os judeus, uma leitura que os judeus tinham das profecias lá de Isaías, né, de Daniel. Eles interpretaram errado. Eles interpretaram um Jesus pensando que viria um revolucionário, que iria livrar o povo. Messias revolucionário, né? Revolucionário que iria livrar, que ia livrar o povo judeu do jugo dos romanos. Aí vem um Jesus que faz mandar pagar imposto para César. Aí, e um Jesus que é totalmente proletário, tentando me apropriar aqui do termo marxista, mesmo não sendo marxista. Um Jesus proletário que faz amizade com um pescador. Ele vem de uma cidade que era tipo a favela aqui de
de Israel, que seria a região de Nazaré. Até é um motivo de piada entre um dos discípulos, dizendo, pode vir alguma coisa boa dali, né? E foi até lá, vamos checar para ver se vem aí, se presta mesmo, porque dali não vem nada que preste. Eu estou falando de Filipe, se não me engano. Então, você vê isso lá nos primeiros capítulos do Evangelho de João. Né? Então, você vai começar a ver que Jesus começa a falar com mulheres adúlteras, né? Com mulheres prostitutas, ele tem uma certa postura refratária com relação a pessoas ricas. As pessoas ricas, na verdade, ele vai atrás das pessoas que seriam a escória social, ele vai atrás, ele vai procurar essas pessoas. E quando vem, por exemplo, o centurião, Jairo, Zaqueu, essas pessoas têm que subir numa árvore, entendeu? Tentar pegar na ponta da túnica de Jesus, porque ele meio que dava de ombro para isso. O que fez uma leitura, nos últimos 200 anos, de um Jesus mais, sim, sabe, mais revolucionário, combinando com o que aconteceu na Igreja Católica, com a teologia da libertação e, dentro do protestantismo, com a teologia da missão integral. Da missão integral. E essas leituras fizeram claro, que uma leitura que dialogava com o marxismo, né? E apresentavam um Jesus que eu creio que não condiz, né? Cometendo o mesmo erro que os judeus cometeram lá quando Jesus veio aqui. Eles esperavam um revolucionário, quando viram que o cara não era revolucionário, que o cara só andava com a ralé, e que o cara morreu na cruz, mesmo tendo poder para sair da cruz e não saiu da cruz, eles disseram, meu irmão, o que é isso? Sabe? Então, assim, a decepção sempre começa quando você entende errado, né, o conceito. Leram errado as profecias de Isaías, principalmente Isaías e Daniel, que comentam, eles são mais enfáticos em falar que viria, sim, e tal. Interpretaram errado, fizeram a hermenêutica torta, e aí quando veio a decepção, jogaram o cara na cruz e o mataram. E os marxistas fizeram o mesmo erro, e eu até brinco, né? Os marxistas escolheram os pobres, e os pobres escolheram a teologia da prosperidade. Os pobres, nenhum pobre embarcou nessa, sim, mas quando veio a teologia da prosperidade, você pode ficar rico e tal, todo mundo foi. Então, todas as igrejas, tudo cheia. Inclusive agora com a renovação da teologia da prosperidade, que é a teologia do coach, né? Mas isso é um outro papo. Só queria falar um pouquinho. Valeu, Jorge. Mariano, quer falar? A gente já entrou no bloco 2, né, Mariano? Então, pode falar aí sobre o cristianismo no primeiro século, e depois eu falo um pouco aí sobre... Só complementar um pouco da teologia da libertação, né? Tem muito aqui no Brasil um grande teólogo e famoso, né, que é o Leonardo Boff. O Leonardo Boff você vê aí na cultura, na televisão, sempre falando. Ele fala de um livro sobre ética, até para puxar, né? Ele fala ethos como a casa comum. E a ética cristã, segundo Leonardo Boff, é a ética da compaixão, da ternura, né? Do amor ao próximo mesmo. Então, a ética cristã, vamos dizer assim, global, né? Ele já amplia. Então, a teologia da libertação já não tem aquela coisa muito patriota, nem essa situação. E outra que é da teologia da libertação é o Papa, né? O Papa Francisco, apesar de ser jesuíta, era da teologia da libertação lá na Argentina, né? Então, ele estava na favela, era um Papa que estava lutando politicamente contra traficantes de droga, uma série de situações, né? Ele não estava fazendo aliança com traficante de droga, não estava dentro de milícia, né? Então estava contra, né? Que hoje tem igreja sendo milícia junto com o traficante. Então, assim, essas são forças assim na teologia da libertação que vale a pena relembrar. Claro, teve outras confusões com o marxismo, teve essa mistura política, partidos de esquerda, às vezes materialista, né, que defendia aborto, aquela confusão toda. Mas Leonardo Boff é um grande representante, acho que tem que ser respeitado, outros teólogos da libertação também. A teologia integral ali, a evangélica também é muito boa, acho que tem que ter o social, não adianta a gente fazer uma igreja assim, ou uma ética cristã que não seja prática, é ética, pessoal, é convivência, é hábito, é costume. Não é só assim, eu sou santo, eu fico trancado dentro de casa, e você não ama o próximo, você não dá uma caridade, não ajuda alguém pobre, não ama, né, não encaminha alguém que está doente, às vezes no hospital, ou uma informação, às vezes as pessoas precisam mais de informação, porque nós temos um Estado, tem uma situação toda de instituições, né? Então são coisas simples de fazer, às vezes hipocristão, acho que essa seria a ética, né? O amar ao próximo nem sempre assim é tão íntimo, às vezes pode ser
uma ajuda, um conselho, um perdão, é uma boa palavra, às vezes, né? Então é interessante. Mas a ética da prosperidade aí, da teologia da libertação, ela tem todo esse histórico na América Latina e, claro, perdeu muita força, isso já é meio que passado, só que o nosso Papa tá aí, né? O Papa da Argentina é dessa corrente, então não tem como dizer que tá acabada a teologia da libertação, tá muito viva ainda. Eu não acredito também que ela tenha se encerrado, até porque eu acredito que ela deixou frutos, né? Por exemplo, a pastoral carcerária, que faz um trabalho maravilhoso, né, é fruto dessa visão, não só ela, a pastoral da terra, aí a gente vai longe. E isso também teve implicação dentro do movimento evangélico, né? O maior trabalho de evangelização hoje em dia nas prisões do Brasil hoje, né, eu acho que não vou dizer a maior, mas ao lado da pastoral carcerária é o trabalho que os evangélicos fazem dentro das prisões. O que faz com que eu não consiga entender, porque é uma contradição gritante, o fato de você ver pastores que defendam o armamento da população. Não consigo entender qual é a lógica por trás disso. Repito, é uma teologia que deve estar no subterrâneo aí rolando e a gente não está pegando o conceito, mas eu não encaro a teologia da libertação e a teologia da missão integral como excrescência, não. Tá? Agora, eu repito, o que eu considero como um equívoco é a interpretação, porque, vamos ver, eu vou tentar ser menos, até porque eu não sou religioso, né? Eu vou tentar ser o mais claro possível. Eu acredito que o Jesus que a Bíblia entrega para a gente, eu acredito, né? E assim como outras pessoas também acreditam, é um Jesus que veio com uma missão de entregar a palavra do Pai e fazer cumprir o pacto, né? A renovação do pacto de Deus com o homem. Ele é a personificação disso. Eu sou, né, a renovação do pacto. Agora não é mais pela lei, agora é pela graça e aquela coisa toda. O que eu tenho um sério problema é com o emprego da imagem de Jesus. Como eu vou dizer aqui, outro dia tem um cara aqui no YouTube que eu vi o cara usando a Bíblia para defender o liberalismo. Sabe, uma coisa que seria, como é que a Bíblia vai defender o liberalismo ex ante, entendeu? Então, assim, é uma coisa, defender liberalismo, defender porte de arma, sabe? O problema é a interpretação. Quando você vai pegar, por exemplo, o evento lá de Jesus entrar no templo e açoitar, não é porque Jesus estava defendendo a arma, as pessoas não entendem que ele foi para lá porque estavam usando o templo para fazer comércio. Só que o pessoal esquece a parte do comércio e só foca no chicote. Sabe? Então, assim, é complicado você pegar um trecho importante desse, deturpar, eu acredito, de má fé, né? Deturpar toda a interpretação que está por trás, né? Como, por exemplo, eles usam muito o trecho de Malco, né, que Jesus, o soldado romano Malco, vai prender a Jesus Cristo e Pedro corta a orelha dele. E corta a orelha dele, Jesus vai e restitui, e eles falam assim, tá vendo? Tem que usar. Mas só que Jesus, a mensagem que está por trás é para não usar. Tanto é que Jesus manda ele guardar e restitui a orelha do cara. Então, assim, eu fico muito triste com isso. Repito, respeito o Leonardo Boff como um teólogo. Também tem um teólogo protestante da Igreja de Cristo também que eu respeito. Mas, repito, a premissa, né, da teologia é que é equivocada. Agora, jogar isso no lixo, eu não jogo. Vamos chegar já sobre exegese, hermenêutica. Calma aí. Beleza. Gente, voltando para a pauta, vamos falar sobre o cristianismo do primeiro século. Eu queria só levantar aqui observações. O contexto histórico do nascimento de Jesus, do surgimento dessa figura histórica e tão importante para religiões, né, no mundo, nós não podemos esquecer de características para o crescimento do cristianismo, que foi o helenismo, que Alexandre, o terceiro da Macedônia, trouxe como uma espécie de pensamento político e de absorção cultural para o mundo cerca de 200 anos antes. Depois, a influência da infraestrutura romana, ela foi o que lançou os grandes conquistas da engenharia para o Ocidente. Isso nós estamos falando aí de principais estradas
cidades, infraestrutura arquitetônica, de como se organizar cidades e também de navegação. Então, sem essa... E, por último, nós temos também, né, essa questão da base sociopolítica do cristianismo, como aquele que mirava especificamente, desde o início, expansão. É uma religião que ela missionária, estava voltada para o grupo de pessoas que era a base mais baixa, a base pobre mesmo. Então, era o escravo, era o mercador, era o artesão. Então, nós temos 3 características históricas que fizeram com que essa religião, no primeiro século, ela fosse um chiclete, fosse pop, fosse aquela da vibe mesmo. O helenismo, que chegou 200 anos antes, então nós tínhamos uma língua comum. Então, mesmo que você fosse um judeu que aprendesse o Talmud e que aprendesse com o hebraico, você também tinha que, para fazer comércio, você tinha que aprender o grego, que era o grego koiné, naquela época. E também, por conta do helenismo, você tinha essa possibilidade de sempre estar viajando, conhecendo pessoas de outras nações e conversando com elas nessa linguagem comum. E a partir disso nós tivemos uma ideia de universalismo cultural. Por conta também do Império Romano, nós temos estradas que até antes não se via. Em todo o Império Romano existiam estradas e também existia uma tendência à segurança dessas estradas. Nós tínhamos cidades que eram pontos estratégicos, não só de cultura, mas também de comércio, de troca, também de pontos militares, porque os romanos se preocupavam com isso. Então, um judeu que abraçasse o cristianismo, ele poderia abraçar essa missão, ter um missionário, e então percorrer essa estrada romana e falar essa língua grega. E nós temos aí essa característica também dessa religião, desde o começo, conforme o Mariano falou, é uma ramificação judaica, não deixa de ser, mas que ela vai sofrendo uma adaptação a partir do momento em que ela pega a ideia de que eu não vim para os judeus, né? Eu vim para todos, e que temos também o exemplo de Pedro, o sonho de Pedro, em que um anjo oferece a ele alimentos que eram tidos como impuros, não era kosher, né? Mariano, eram impuros, e ele vai e diz, não posso comer, e Deus, o anjo, né, com a voz de Deus, então diz que, como é que você pode dizer que é impuro aquilo que eu purifiquei? Então, é uma mensagem diretamente para os judeus de que agora todos deveriam, então, receber desse alimento espiritual, ou receber dessa mensagem nova. Então, nós temos três pontos aí que fizeram com que esse cristianismo do primeiro século, mesmo sendo, conforme o Jorge falou, uma religião que era uma sentença de morte, você abraçasse, mas com também uma mensagem incrível de amor, de preocupação social mesmo, com o outro, de uma busca. Nós também não podemos esquecer da questão milenarista, mas isso é um outro ponto, né? Então, o que você acha? Aí, o Pedro Fontenelle está calado, vai querer falar só depois, Opa, Pedro? Não, tem umas colocações aqui para fazer também. Quer falar um pouco sobre isso, Pedro, e também Sim, sobre as suas colocações? Sobre o cristianismo, principalmente o cristianismo em geral, e inclusive no primeiro século. O Hegel, que é um filósofo alemão, ele tem um estudo muito aprofundado sobre a história em geral, né? Numa obra chamada Filosofia da História, onde ele faz uma interpretação filosófica sobre todo o percurso da história mundial, né? E ele destaca muito a importância do cristianismo na constituição, inclusive da concepção de Estado que ele elabora, né? Porque para ele a história da humanidade é um processo de desenvolvimento do Estado,
que vai acontecendo ao longo do processo histórico, passando pelos diversos povos, né? Até chegar lá na época dele, que era o Estado germânico. Mas, sim, e esse Estado vai se desenvolvendo à medida que a liberdade, no sentido geral, né, do ser humano, vai se concretizando, não apenas em termos de percepção da importância da liberdade, mas no sentido de concretizar essa liberdade na prática, na sociedade, né? Então, para ele, a aurora da humanidade, digamos assim, das primeiras civilizações, ele ocorre com a escravidão, né? Então, a escravidão era um negócio, era a base das civilizações, boa parte das civilizações antigas. Então, nesse sentido, só o imperador, né, só o monarca, ou só o soberano de cada povo, de cada civilização, era livre. Todos os outros moradores, né, daquela civilização eram escravos, ou no sentido estrito, ou no sentido mais amplo, porque não tinham nenhum tipo de autonomia. Até o povo grego, né, isso perdurou até chegar ao povo grego. No povo grego, ocorreu, digamos assim, um despertar das individualidades, né, das pessoas. Então, principalmente com a questão da democracia ateniense, né, que foi se espalhando ali essa ideia pela aquela região lá da Península Grega e pelo mundo asiático, né, aquelas ideias. Né? Só que houve um problema, porque as individualidades, né, as pessoas, né, ganharam compreensão de que eles eram indivíduos autônomos e que mereciam exercer a sua individualidade, fazer as coisas que eles tinham vontade, seguir a vida da forma como eles pensavam ser melhor, independente da vontade do Estado, da vontade do rei, do imperador, enfim. Né? Só que essas pessoas não tinham como realizar isso na prática por confronto com a situação real das coisas, ou porque eram muito pobres, ou porque o próprio Estado não permitia, então havia sempre choques. Né? E lembrando que, como hoje, né, naquela época, a maioria da população era bastante pobre. Então, muitos eram escravos, né, ainda. E aí, essas pessoas precisavam de alguma forma se realizar como indivíduos e se tornarem livres de alguma forma. Na interpretação de Hegel, o cristianismo foi que deu a essas pessoas essa possibilidade. Então, no que antes, né, sempre era negado a essas pessoas existirem e terem importância como pessoas, né, o cristianismo veio para dizer: você é importante. Deus ama você, você merece a vida eterna, né? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, então você não é uma coisa como se pensava dos escravos, né? Você é um ser humano, você é a imagem e semelhança de Deus, então você tem muita importância, né? Apesar das suas condições materiais aqui de escravidão ou de pobreza e miséria, né? Então, o cristianismo ele foi a primeira forma como os indivíduos ganharam importância e puderam exercer a sua individualidade. Porque, lembrando, o cristianismo ele é individualista, né? Tem essa dimensão do cristianismo que acredito que não foi tocada, né? A salvação para o cristianismo ela é individual, ela não se dá coletivamente. Cada um presta contas das suas próprias obras, da sua própria vida, do seu próprio comportamento. Né? Então, ele foca muito nessa questão do indivíduo. Né? Então, o cristianismo trouxe essa valorização do indivíduo, que antes não havia. Né? Mas essa forma de dar vazão à individualidade e fazer com que esses indivíduos se tornassem livres, né? Que para isso, na visão de Hegel, é a importância do cristianismo, né? Dar liberdade ao indivíduo. Nesse primeiro momento, os indivíduos só podiam fazer isso no outro mundo, tipo no reino dos céus. Né?
essa liberdade ela não podia ser concretizada no mundo terreno, apenas no reino dos céus, né? E isso precisava ser mudado, mas foi preciso um longo tempo de sedimentação do cristianismo, passando pelo cristianismo primitivo, depois pela Igreja Católica, né? Mas ainda assim, até a Igreja Católica era muito focada em ritos, né? Símbolos, representações, e pouco prática, sempre, né? A Igreja Católica, principalmente medieval. E aí o protestantismo foi uma forma de trazer essa religiosidade que estava muito no reino dos céus, né? A questão da predestinação. Então, o ser humano ele já nasce predestinado. Então, e nada que ele faça pode mudar essa determinação que Deus deu, né? Aí o protestantismo mudou isso. Não, o importante é você é responsável pela sua salvação, pelas suas obras. E só concluindo, estou finalizando, Jorge, aí tu entra. Aí, ou seja, entrou a dimensão aqui das obras, e que no protestantismo essas obras têm a dimensão do trabalho. Então, e do trabalho e da riqueza, né? Então, através do protestantismo é como se, de certa forma, esse reino dos céus, essa liberdade que existia só no reino dos céus, se tornou um pouco mais perto do reino terreno. E o passo final dessa concretização da liberdade, o Hegel fala que é o reino do direito mesmo, né? Das leis, das instituições, né? Só que para chegar nesse nível das instituições, ou seja, a obediência da lei, do direito, do jurídico, né? Foi preciso esse meio de campo, que quem fez foi a religião cristã. Então é isso. Só para complementar, o Hegel, ele defendia... Para falar, viu, Mariano? Mas quando falou, viu? Veio com tudo, não foi? Não, só para complementar, o Hegel defendia o Estado, pessoal, e quem usou muito o Hegel foi Adolf Hitler, né? Então o Estado em si e a lei não são bons em si, tanto é que existia a lei no nazismo que era lei e era injusta, era para torturar pessoas, matar judeus, matar ciganos, e então a lei em si humana, ela não vai dar segurança. Quem vai dar segurança é a lei de Deus aqui, a lei do amor ao próximo, a lei né? Então Hegel tem acertos e temperos também. Lembrando que Hegel não tem nada a ver com o nazismo. Muito anterior. O nazismo, para a filosofia hegeliana, ele é uma aberração. Ele é irracional, ele é animalesco e ele é perverso. Né? Então não tem nada a ver nazismo com filosofia hegeliana aqui, né? Não, ele usou, se a filosofia de bom, eles usavam Goethe também, eles usavam Nietzsche, inverteram Nietzsche, né? Usavam Nietzsche dizendo que Nietzsche tinha falado em antissemitismo e Nietzsche não era antissemita. Então várias situações foram usadas pelo nazismo, mas Hegel é o maior filósofo aí. O último maior filósofo, eu acho que da história, né? E cristão, né? Tem esse cristianismo meio místico. Eu só não ia entrar muito nas questões de Hegel aqui, porque aí ia desviar, né, do tema central. Né? Não, depois a gente faz um programa só do Hegel. Mas a leitura de Hegel que tu trouxe para cá é uma sobre em relação ao cristianismo, é uma leitura importante, né? Com relação à soteriologia, né, que ele abordou, que é a soteriologia calvinista, né, que é da salvação, né, a doutrina da salvação que ele fala, essa doutrina dentro do movimento evangélico tem divisão, tá? O que a gente chama isso que o calvinista acredita, né, que seria a doutrina da predestinação, não é totalmente aceita. Há vários movimentos, principalmente em algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, o que eles se declaram é a doutrina arminiana, né? Que você aceita Jesus naquele momento e naquele momento você está convertido. Então, é o livre-arbítrio que chama, né? Os calvinistas não acreditam em livre-arbítrio, eles acreditam na determinação. Então, nesse ponto aí, tudo bem que Hegel escreveu isso lá, e eu acredito que o arminianismo devia ser minoritário dentro do movimento evangélico. Isso não era bem conhecido, assim. Eu acho que não é que não era conhecido, é que não era importante, talvez, não era importante. Então, o que era o consenso era que acreditasse na determinação da salvação.
né? E isso, inclusive, é motivo de piada entre calvinista e arminiano, dentro do movimento evangélico, de falar que os arminianos são semi-pelagianos, né? A gente é quase católico. Sendo que, e aí os arminianos falam que quem é quase católico são eles, né? Porque vai por outros motivos, né? Mas isso, dentro do movimento evangélico, já há uma cisão, né? Assim, hoje em dia, eu acredito que a maior parte é arminiana e a menor parte é calvinista. Não que não seja importante, as duas são importantes, tá? E eu ia falar uma coisa, viu, Mariano e Pedro? Eu acho que o Mariano vai até conhecer o autor que eu vou falar agora, que é a gente estava falando sobre a figura de Jesus, e eu acabei não citando o livro do Reza Aslan, né, que é os Zelotas, né, que ele faz uma ele é muçulmano, tá? Ele sofreu até críticas de alguns evangélicos norte-americanos por ele ser cristão. Como é que você é muçulmano e escreve um livro sobre Jesus? Como se isso fosse uma coisa excludente, né? Não tem nada a ver. Onde ele faz uma interpretação de um Jesus revolucionário. E ele fala que a igreja, principalmente a igreja católica, né, lá no comecinho da igreja católica ainda, sem reforma protestante, tratou de romanizar o Jesus, trazendo esse Jesus mais espiritual, esse Jesus que é o Jesus que eu acredito. Ele disse que isso não existiu, que Jesus era sim um revolucionário e tal. Esse livro é de 2013, né? E é um clássico, foi um best-seller durante muito tempo, e ele meio que, eu não vou dizer que ele bebeu da fonte da teologia da libertação, da teologia da missão integral, né? Até porque a premissa eu acho que é bem diferente, né? É bem diferente do que esses outros teólogos falavam. Então, assim, esse é um outro livro que vale a pena ler, porque traz uma terceira perspectiva. A gente tem essa perspectiva mais religiosa, mais mainstream, né, de Jesus, o Filho do Homem que veio para sacrificar. Tem a leitura da teologia da missão integral e da teologia da prosperidade, da teologia da libertação, que é uma outra leitura, e tem essa terceira leitura que veio mais em voga, né, que é a teologia de um Jesus, sim, revolucionário, que veio para armar, que veio para, sim, explorar a ira dos despossuídos e dos bestializados contra o Império Romano e tal. Então, eu quero só deixar essa notinha para caso alguém ouça e queira uma terceira opção, seria essa. Obrigado, João. Valeu. Eu só queria fazer umas colocações, acho que foi invertido ali, porque quem tinha essa predestinação eram os protestantes, né, com Calvino, Lutero. Só que sim. É que ele falou em obras seria mais a questão católica, boa obra, aquela questão do Tiago lá. Não, eu falei na questão a predestinação, por exemplo, para Santo Agostinho, que ele defende também a predestinação, né? Então é bem católico, mais católico que 5%. Não, mas quando o Calvino pega, ele fala lá, ó, o estuprador, não sei o quê, depois se Deus quiser salvar, ele salva. Então vira um problema, às vezes, até legal, assim, um problema ético. Quando a gente tá falando de ética, né, pessoal, voltar para o assunto. Sim. Seria meio antiético, assim, a predestinação, eu posso matar, estuprar, me arrependo, tô salvo em Jesus. Também é uma coisa que tem que ter reservas, eu acho que tanto de Agostinho, ou Lutero, ou Calvino. Né, são situações interessantes. Sobre Jesus revolucionário, tem uns historiadores, até tem acho que brasileiro, Ciro de Moraes Campos, Verdadeira História de Jesus, Civilização Cristã, né, livros pouco conhecidos, mas em sebo vocês acham, que acho que ele é ateu até, então ele faz uns comentários bem diferentes, então mostra esse Jesus mais revolucionário, Jesus judeu mesmo, que a igreja acabou transformando, romanceando depois, né, Zelota, né? O livro também é bem legal. Então tem vários livros que mostrar esse Jesus zelota, é o mais revolucionário. E assim, pessoal, os primeiros cristãos eram uma sociedade secreta, eles tinham que se esconder, estavam arriscando a vida ali, não era só assim. Então foram mortos, crucificados de ponta cabeça, arrancada a pele, cozidos vivos, né, jogado lá no Coliseu, nos leões. Então os cristãos é punk, que nem o amigo falou, não era ser cristão. Arrastado no chão. Arrastado. Era a questão do que o Hegel coloca, a liberdade, a salvação, é todo no reino dos céus, né? Só lá que você iria colher o fruto das suas boas obras, né, do seu ministério, né? Só lá, aqui não. Há uma leitura teológica disso. O próprio Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Vamos voltar para a pauta aí, Pedro. Vamos voltar para a pauta. Mas na pauta aqui, eu estou falando de Jesus Cristo aqui. Não é não? A gente já passou. Ética do que aqui? Do Jesus Cristo é de quem? Apesar que tem uma passagem que fala que o reino está dentro de nós, né? Então não sei. Pronto. Gente, voltando aqui para o bloco 2.
a gente vai passar para cristianismo na Idade Média, cruzadas, guerras santas, e quando o primeiro e o segundo mandamento, de acordo com Jesus, que ele resumiu, né, entram em choque. E aí também vou pedir na sequência para o Pedro falar um pouco sobre os principais pensadores, os principais expoentes, né, do pensamento, que foi Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Tá? E gostaria de falar um pouquinho aí sobre essa transformação, porque a gente parou ainda no primeiro século, né? Mas ainda a gente tem uma transformação aí na primeira igreja, na sociedade, no cristianismo inicial, sociedade secreta, para então crescer, ganhar não só aquela parte do mar Mediterrâneo, a orla do mar Mediterrâneo, mas ele também se expandir até o momento do terceiro, quarto século, quando vem Constantino e torna, então, estatiza, né, essa religião. Alguém gosta de falar um pouco sobre isso, para depois a gente passar, então, para os pensadores?